E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo ache espaço dentro do seu intelecto, da sua mente, da sua razão, da sua cabeça, para que ele possa trabalhar, operar, ensinar, orientar, inspirar, dirigir, conduzir, exortar a sua vida, para que você tenha uma vida abundante. Esse é o meu desejo, que esta quinta-feira seja a melhor quinta-feira da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu ouvi uma palavra, uma pergunta. Alguém me disse: bispo, a sua maneira de ser é como aquela pessoa que pergunta: o que você prefere? O beijo da mentira ou o tapa da verdade? O que as pessoas preferem? O beijo da mentira, do engano, da ilusão, do sentimento, ou o tapa da verdade, a verdade que dói, que machuca, a verdade que vai lá no profundo do ser da pessoa, mas traz a liberdade, traz a cura interior. O que a pessoa prefere? Bem, eu tenho trabalhado com o tapa da verdade. E eu sei que, por conta disso, o diabo, o inferno, o mundo se volta contra nós. Mas isso não importa, porque Jesus disse assim: olha, se eles me odiaram, vão odiar vocês. Se odiaram o meu Senhor, quanto mais os seus servos. Mas o fato é que nós vamos continuar dando o tapa da verdade para poder ver se salva a pessoa, ver se de alguma forma desperta as pessoas, a inteligência das pessoas, para que elas possam construírem suas próprias vidas mediante a própria fé, mediante a própria energia divina que se encontra dentro dela. Veja só, quando Deus disse que o meu Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, não contenderá para sempre com o homem, ele, na realidade, estava dizendo o seguinte: eu não vou ficar para sempre cobrando a minha vontade, disputando a minha vontade com a sua vontade. Eu não vou ficar cobrando a minha vontade de você para sempre. Eu vou dar a minha palavra, e quem quiser obedecer vai ser abençoado, naturalmente, e quem não quiser obedecer vai ser amaldiçoado, como já vinha acontecendo. Eu não vou amaldiçoar ninguém, mas a própria desobediência amaldiçoa a pessoa. É fato, é realidade, que a carnalidade humana tem impedido Deus de andar com ele. A carnalidade. Carnalidade quer dizer o sentimento, a inclinação do coração, a audição do coração. A pessoa ouve o coração, a voz do coração, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então, por conta dessa teimosia humana, você sabe que tem gente que é cabeçuda, tal e qual uma mula. Você já viu uma mula? Você conhece mula? A mula não é um cavalo, não é como o cavalo,
que você põe um freio na boca e conduz o cavalo. Não, a mula, não há quem consiga controlar, domesticar a mula. Se ela empacar, se ela parar num lugar e não quiser ir, não tem nada nesse mundo que vai fazê-la andar. Essa é a realidade. Então, quem cuida de mula tem que ter uma sensibilidade, uma hipersensibilidade para fazê-la obedecer, porque quando ela empaca, não tem jeito. Assim também é o ser humano. Quando empaca num determinado sentimento, não quer sair dali. Não sai dali. Então muitas pessoas vivem amarradas por esse espírito, o espírito da mula, o espírito da teimosia. E essas pessoas, você pode provar por A mais B que ela está errada, elas não vão se convencer. Só mesmo o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para convencer essas pessoas. Se ele não convencer, não tem jeito. E Deus está falando, olha, o meu espírito não vai ficar trabalhando, convencendo, falando, se a pessoa insiste em seguir na sua teimosia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixa eu falar com você uma coisa sinceramente e francamente. Você, por exemplo, é casada, né? Você é casada. O seu marido, você sabe, o seu marido tem amante. E ele nem esquenta a cabeça de você saber que ele tem amante. Porque no fundo, ele quer que você saia de casa. E ele não manda você embora de casa, sabe por quê? Porque ele vai ter que pagar 50% do que ele ganha para você. Ele não quer isso. Então, ele vai administrando essa situação. Ele faz questão que você saiba que ele tem amante. Ele faz questão que você saiba para que você tome uma decisão e saia de casa. E vá embora. É isso que ele quer. Ele não quer mais você. Ele não a ama. Ele não tem o mínimo interesse em você. Mas ele mantém a casa, mantém aquele casamento de fachada, para não perder na justiça a obrigação de dar a metade do que ele tem para você. Então ele vai levando a vida dele paralela com uma outra mulher, outras mulheres. Aí você vem na igreja e ora, ó Deus, me ajude, me ensine. Senhor, eu peço que o Senhor traga meu marido de volta. Sabe o que acontece, minha amiga, meu amigo ouvinte? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque você está trabalhando errado, você está orando errado. Você está pedindo a Deus para ele consertar o marido. Mas o marido não quer nada com ele, não quer nada com Deus. Então você tem que orar de forma inteligente. Ao invés de ficar orando pelo seu marido, ore por si. Ó meu Deus, mude o meu coração, meus pensamentos, me dê a direção, me ensine. O Espírito Santo é justamente para isso. O Espírito Santo, quando vem para nós, ele vem para nos dar orientação, inspiração, ideias, direção, para que a gente saiba como a gente vai agir diante das dificuldades, das situações que nós encontramos. Você tem uma situação, seu marido não quer nada com você, não quer nada com você. E ele mostra isso claramente, não dá a mínima para você. Ele mantém esse casamento só por causa de não ter que pagar na justiça 50% para você do que ele ganha. Então, ele está esperando que você saia de casa, que você vá embora, para que ele então possa ficar livre e casar com a outra, ou enfim, dar sequência à vida dele. Então, o que você tem que orar não é por ele, você tem que orar por si.
Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, Espírito Santo, me dê a direção. Qual é o procedimento? O que o Senhor faria no meu lugar? Comece a orar dessa forma. O Espírito Santo vai mostrar para você o que você tem que fazer. E aí, se você fizer, se você obedecer, então você vai mudar a sua história. Pode ser que o seu marido lá vá ser tocado depois para vir falar com você. E quando ele vier falar com você, ele vai ver uma outra mulher, uma outra pessoa, uma outra criatura. Ele vai começar a ver a beleza que você tem dentro de si. Porque quando o homem enjoa de uma mulher, e eu falo isso como homem, ele enjoa porque ela não tem nada para dar para ele mais. Nada, não tem nada, está vazia. Aí o que acontece? Ele enjoa. Mas quando o homem descobre a beleza da mulher, lá no seu interior, quando ele verifica, ele confere que dentro dela há algo mais, porque a beleza da mulher começa lá dentro dela, começa nas suas palavras, nos seus pensamentos, no seu interior. É de dentro para fora. Então, quando ela é bela por dentro, ela o será também por fora. Mas se ela é feia por dentro, não adianta botar maquiagem, não adianta colocar botox, não adianta fazer cirurgia plástica, não adianta nada, porque ela vai ficar cada vez mais horrorosa. Ela tem que investir no interior dela. Quando ela investe no seu interior, quando ela tem o Espírito de Deus dentro de si, pronto. Ela vai exalar o perfume de Jesus. E o homem, o marido, com certeza vai sentir esse perfume e vai querer largar tudo que tem para ficar com ela. Ele vai começar tudo de novo. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, que pensaram, que raciocinaram, que usaram a fé inteligente, não a fé burra, porque a fé burra quer tratar do problema, do efeito. Quando você vai no médico, o médico primeiro manda fazer um exame para ver o que você tem, para ver a raiz do seu mal. Com o exame nas mãos, então ele vai te dar o remédio certo. Ele não vai te dar um remédio para tratar do efeito da doença sem antes saber que doença você tem. É claro, a mesma coisa é a fé. Deus não vai responder à sua necessidade sem antes responder à sua maior necessidade, que é o seu interior. Quer dizer, ele não vai resolver o seu problema exterior quando a sua necessidade maior é interior. Primeiro ele vai cuidar do seu interior, para depois cuidar do seu exterior. Então é assim que funciona. Então ele cuida de você interiormente quando você o busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, etc, etc, etc. Então quando você o busca verdadeiramente, quando você investe o seu interior nele, então ele faz uma mudança dentro de si, ele tira, ele remove todas as suas falhas, toda a sua feiura interior, espiritual, e coloca uma beleza que só as pessoas que têm percepção podem ver. E o seu marido vai ver, porque Deus vai querer trazê-lo de volta para você. Deus vai fazê-lo sentir esse perfume, ele vai fazê-lo perceber que você é uma nova criatura, uma pessoa diferente, diferenciada daquela antiga mulher. E aí, o seu marido vai se ajoelhar, vai se inclinar, vai se curvar diante de você, vai implorar pelo amor de Deus para que você fique com ele. E aí, você vai dar as cartas. Vamos ouvir testemunhos. No começo, ele era muito carinhoso, muito pronto para me atender, mas com o tempo isso foi mudando, né? Ele começou a me trair e havia muita briga
Todo dia tinha briga, agressão, e eu era muito descontrolada. Eu partia para cima dele já para agredir ele. Isso no namoro? No namoro. Via as atitudes dela como um louco, dava risada da cara dela. Batia nela e ainda dava risada da cara dela. Achava que eu estava certo. Aí eu cheguei já a tentar 2 vezes o suicídio por conta dele, porque eu fazia dele assim, a minha base, a minha estrutura, ele era meu tudo. Eu deixava a minha família, eu brigava com qualquer um por causa dele. Até que um dia me convidaram para a palestra. Né? E aqui eu aprendi, no primeiro dia que eu cheguei, a me valorizar, que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que mudar. E aí eu cheguei namorando com ele, mas aí eu terminei a relação, porque eu saí da palestra motivada a tomar uma decisão na minha vida. Então, eu tomei a decisão, acabou o relacionamento. A gente vivia uma vida de casado, namorando, desse jeito eu aprendi, não dá. Tinha dias que eu estava em casa, eu chegava da palestra, eu queria ligar. E eu falei, não é justo, poxa, eu tenho que manter essa decisão, né? E foi difícil, mas eu consegui. Vindo na palestra, eu tive essa força para manter a decisão que eu tinha tomado, de não ligar, de não correr atrás, e eu consegui. Como a gente terminava, a gente ficava no máximo uns 3 dias terminado. E sempre ela vinha atrás depois. Falava, então é mais uma delas. Ela largou de mim, daqui a pouco ela volta atrás. Só que nisso foi passando o tempo. E ela não veio atrás, não ligou, não mandou mais mensagem. E eu também não comecei mais a ver ela. Então, isso já despertou um interesse em mim. Pô, o que aconteceu? O que será que aconteceu com ela que ela não está vindo mais atrás de mim? Até que um dia eu vim. Eu vim no primeiro dia, vim desinteressado, vim mais por causa dela. Para ver o que aconteceu, o que fizeram na cabeça dela que mudou ela. Aí eu comecei a praticar. E aí foi havendo a mudança também dentro de mim. E aí conversei com ela, ela viu que eu mudei também, mas não quis ainda nada comigo. Até que um dia eu cheguei para ele, eu falei, olha, pode conversar comigo tranquilo, eu não tenho nada com você, mas assim, vamos ter uma amizade saudável. Oi, tudo bem, né? Porque é muito chato ficar entrando aqui de cara virada um para o outro. E depois disso, a gente começou a se aproximar mais. Aí eu vi realmente que ele mudou, que ele já estava bem firme e resolvi voltar com ele, né? Aí foi um namoro totalmente diferente, certinho até o dia que a gente já decidiu casar, porque a gente já voltou falando assim, bom, se você me ama mesmo, agora você vai me assumir, você vai querer um compromisso sério comigo. E foi isso mesmo. Então, a partir dessa atitude dele, que eu já vi, bom, ele falou, bom, agora eu volto para você para casar. E essa atitude me fez ter certeza que ele tinha mudado. E aí a gente aceitou, eu aceitei, né? Estão casados há quanto tempo agora? Fez 3 anos. 3 anos. 3 anos. Como é que tem sido o casamento? Diferente? Totalmente diferente, né? Hoje a gente ainda é firme nas palestras, a gente tem aprendido todos os dias como lidar, né, um com o outro. Hoje eu sou uma pessoa controlada, totalmente controlada. E eu tenho a convicção que ele não me trai, porque isso eu consegui na palestra resgatar a confiança que eu tinha perdido nele. A gente achava que era um casal feliz, vivendo bem. Foi passando o tempo, começou a vir as diferenças, tudo, e a gente começou a brigar muito. A gente trabalhava em horários diferentes também. Quando ele chegava, eu estava saindo para trabalhar. Então, a gente não passava tempo junto, não tinha aquela relação de marido e mulher, de amizade, companheirismo. E sempre assim, brigando. Eu fazia alguma coisa, ele implicava. Aí eu sempre discutia com ele. E nisso foi se arrastando até que houve uma traição. Ele, no serviço, acabou fazendo uma amizade e acabou acarretando uma traição. Aí eu achava que o meu casamento já não tinha mais jeito, porque aquilo ali me destruiu. Acabou com os meus sonhos de ser feliz, porque a gente carrega esse sonho de casar para ser feliz, né? E, então, assim, eu vi o meu sonho destruído, muito machucada, muito ferida, e eu sempre brigava ainda mais com ele. Você, quando cometeu a traição e tudo desmoronou, você reconheceu logo, se arrependeu ou culpava ela por tudo também? Na verdade, eu quis esconder tudo. Até ela ficou sabendo dessa traição depois que ela começou a participar das palestras, que foi onde contaram para ela, porque até então eu não tinha essa coragem. Eu queria que tudo continuasse escondido ali dentro de casa, né? E que ela não ficasse sabendo de nada, ou seja, eu ia empurrar aquilo ali até quanto desse, né?
Aí foi onde eu comecei a me tratar, me curar. Eu vi que havia a possibilidade de ter um casamento feliz. Você veio sozinha primeiro ou com ele? Eu vim sozinha. Depois ele, vendo, né, a minha mudança, vendo que eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila. Aos poucos eu fui perdoando, fui tirando daquela mágoa, aquela tristeza. Já não discutia com ele, a gente já estava assim, mais assim, tranquilo, um casal mais calmo. Então, assim, aí ele começou a vir. Aí foi onde começou a mudar o nosso casamento. Comecei a buscar por mim, comecei a colocar em prática o que era ensinado, né? E aí, quando ela ficou sabendo, aí foi difícil, foi uma situação bem complicada. Mas a gente já estava meio que preparado, né? Já tinha ali as orientações, e aquelas orientações foi o que nos deu força para continuar junto. Porque aí a gente sentou e conversou. O que você teve que fazer para reconquistar a confiança dela? Eu tive que mostrar para ela que eu realmente a respeitava. Foi o que eu aprendi aqui, a respeitar a minha esposa. Quando eu comecei a mostrar para ela que realmente eu a respeitava, comecei a passar essa confiança para ela que eu tive que mudar, em muitas coisas eu tive que reconhecer que eu estava errado. Que tipo de coisas você teve que mudar no seu comportamento? Eu achava que ela tinha que me servir. Eu tinha essa visão, até por questão de família, que a minha esposa ela era para me servir. Então eu não respeitava ela, era para mim como uma pessoa para me servir dentro de casa. E eu comecei a mostrar para ela que não, que eu realmente a amava. Eu comecei a mostrar para ela que eu comecei a querer agradar ela, eu comecei a servir ela, na verdade, né? Eu comecei essa transformação primeiro. Foi aí que você voltou a confiar, deu uma chance? Sim, foi aí que eu voltei a confiar. Ele realmente mostrou mesmo. E a cada dia ele tem mostrado mais, ele não parou por aí. Ele continua, ele sempre procura me agradar, né? Hoje a gente tem um companheirismo maior, a gente é mais amigo, a gente conversa muito, a gente sai bastante hoje. Então, hoje o nosso relacionamento mudou totalmente. E cada dia mais ele me faz sentir mais confiante. Tanto que eu já nem lembro mais desse passado que a gente passou, do sofrimento. Não fico procurando, porque antes eu ficava procurando no celular, procurando coisas no computador, porque a gente fica super desconfiada de tudo. Hoje em dia, não. Não mexo no celular dele, tranquilo. Ele também deixa ver o Facebook que a gente tem junto, mensagem. Não, sabe, acabou. Então, assim, hoje ele me mostrou que realmente ele mudou. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós vimos como Deus trabalha. Ele trabalha no interior da gente. Ele não resolve um problema exterior, sendo que a raiz do mal está no interior. Primeiro, ele trabalha no interior. Mas ele só trabalha no seu interior, no nosso interior, quando nós permitimos. Então, se você permite, ele vai trabalhar no seu interior. Hoje à noite, nós teremos aqui no Templo de Salomão, a Cristiane e o Renato, dando aquela aula que instrui a pessoa como agir. Por exemplo, eu dei uma dica para você. Ao invés de você ficar procurando resolver o efeito do seu problema, o seu problema exatamente, você vai trabalhar para resolver a causa desse problema. A causa do problema, a raiz do problema. Ao invés de você ficar focando o problema, você vai focar a causa do problema, a raiz do problema. Meu Deus, qual é o meu problema? Resolva o meu problema que tem sido a causa desse problema. Resolva a causa desse problema que eu tenho vivido. E é isso que o Renato e a Cristiane estão fazendo aqui hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Você venha, você não tem que pagar nada. Existem muitos cursos bíblicos para casais nas outras igrejas. É muito interessante. Mas normalmente esses cursos são pagos, etc. Aqui não, é de graça. Você vem, participa da palestra, do ensinamento, você recebe informações que vão ser de extrema importância para que você possa dar continuidade à sua vida. Você sabe que informação é poder. Quem tem informação tem poder. Os Estados Unidos e os países do mundo inteiro gastam rios de dinheiro, inclusive no Brasil. O Brasil, o governo federal, gasta rios de dinheiro em informações. Gasta mais com informações do que na formação de escola,
no atendimento médico, em outras coisas importantes. Eles procuram obter informação para que eles possam se armar contra ataques externos. Então, a informação é um poder. E o que o Renato e a Cristiane estão passando aqui às quintas-feiras, e também o Bispo Márcio, também aqui na Avenida Celso Garcia 499, no Brás, pela manhã às 10 horas e também às 3 da tarde, às quintas-feiras, também está fazendo a mesma coisa, passando informações que eles viveram, vivenciaram, tiveram experiência. Eles tiveram experiência. E eles estão passando as suas experiências para aqueles que são interessados, e de graça. São informações preciosíssimas. Não é literatura, não é filosofia, não é blá, blá, blá. Não, eles vivenciaram. Então eles podem falar. Eu vivenciei o deserto, eu sei o que é o deserto. Quando a gente fala a respeito de Jesus no deserto, tentado, eu sei o que é ser tentado no deserto, o que é ser levado para o deserto. Então eu posso falar, porque eu tenho autoridade para isso, eu vivi isso. Eu tenho autoridade para falar sobre família, porque eu tenho família, eu tenho um casamento. Eu posso falar sobre casamento, porque eu tenho quase 45 anos de casado. Então eu posso falar com você. Agora, vem uma pessoa que não tem um casamento feliz e quer falar de casamento, que história é essa? Vai falar sobre o quê? O que você vai passar? Mas na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos um trabalho assim. Nós vivenciamos problemas. E os problemas que nós vivenciamos, aprendemos e levamos à solução. Como tratar das raízes dos problemas. Então, hoje, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite em ponto, você tem que chegar antes, guarda o seu carro, tem estacionamento amplo para você, mas você chega bem antes, porque a aula começa às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605. A lei do Senhor é perfeita e restaura. Graças a Deus. Então nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo espírito, nessa mesma fé. E domingo, às 10 da manhã, nós estaremos dando sequência àquele trabalho de oração pelas pessoas que querem receber o Espírito de Deus. Domingo agora aqui no Templo de Salomão. Às 6 horas o Bispo Clube estará falando sobre a fé e nós estaremos às 10 horas tratando do recebimento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você pode ter certeza que não tem solução na sua vida. Então, às 10 horas eu estarei falando sobre isso. E orando para as pessoas receberem o Espírito Santo. Você sabe que o apóstolo Paulo perguntou aos discípulos que haviam se convertido ao Senhor Jesus. E ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando se converteram? Eles falaram, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo imediatamente estendeu as mãos, impôs as mãos sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Na mesma hora eles foram cheios do Espírito Santo. Então nós não temos condições para impor as mãos sobre as pessoas, pessoa por pessoa, mas nós temos autoridade para estender as mãos para todas as pessoas receberem o Espírito Santo, todas as pessoas interessadíssimas, obviamente. Então, domingo às 10 da manhã e às 18 horas, o Renato e a Cristiane estarão de volta tratando daquela reunião, daquela palestra para pais e filhos. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado
mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Encerra-se neste momento a rede de rádios autorizada a transmitir a mensagem amiga do Bispo Macedo.